Olá, foi perguntado outro dia sobre algumas traduções de textos gregos e latinos, né? E existem várias, né, para as mais diversas línguas. Mas eu queria fazer aqui um elogio sobre as traduções de Carlos Alberto Nunes, né? Talvez renda outro vídeo a refutação das críticas que o Haroldo de Campos fez às traduções do Carlos Alberto Nunes. Mas vamos falar então de tudo aquilo que existe de bom nessas traduções do Carlos Alberto Nunes. Muito bem, quando a gente pode pegar aqui essa edição que saiu bilíngue pela editora 34 da Eneida, e vamos ver aqui o primeiro verso, né, e o que acontece na tradução. Bom, o primeiro verso da Eneida é muito conhecido, né? Arma virumque cano Troiae qui primus aboris. E aí, como o Carlos Alberto Nunes traduz: as armas canto e o varão que fugindo das plagas de Troia, certo? Normalmente, o que acontece é que as pessoas vão ler os versos do Carlos Alberto Nunes como se fossem prosa, e fica algo ridículo, né? Então, não leiam assim: as armas canto e o varão que fugindo das praias de Troia por injunção do destino instalou-se na ilha primeiro e de Lavínio nas praias, a impulso dos deuses por muito tempo nos mares. Não é prosa, é verso. E como funciona esse verso? A Eneida, assim como a Ilíada e a Odisseia, nós vamos falar daqui a pouco, ela funciona com versos hexâmetros, datílicos e espoldaicos, não é? Ou são pés, e o que é o pé? O pé foi chamado assim porque é onde a gente bate o pé lendo o verso, certo? Né? Outra coisa, não é a rima, né? Isso acho que já está bastante sabido, na poesia antiga não há rima, rima é uma invenção da Idade Média, mas existe um ritmo fixo, certo? E assim como nós batemos o pé, não é? Quando estamos ouvindo uma música, também se batia o pé, costumava, até porque era música, né? Música e poesia, não existe essa fronteira por toda a antiguidade e quase toda a Idade Média, não é? É algo que vai, talvez no Renascimento, ficar mais claro o que é poesia e o que é música, ou aquilo que nós chamamos de poesia e aquilo que nós chamamos de música. Bom, os versos do Carlos Alberto Nunes, nós podemos bater o pé, certo? Falando em música, seria mais ou menos aquilo que é uma semínima ou melhor, uma colcheia e duas semicolcheias dentro de uma pulsação só, né? Tá, 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 certo? E é assim que funciona o verso. Porém, em português não existem vogais longas e vogais breves. O que o Carlos Alberto Nunes faz é usar tônica, uma tônica e duas átonas, para fazer o que seria uma longa e duas breves. Então, existem casos, né? O que nós temos que saber é que a primeira sempre será tônica. Então, eu tenho que dar um leve acento em as armas, e não dizer as armas, certo? As armas. As armas canto e o varão que fugindo das praias de Troia, por injunção do destino, instalou-se na Itália primeiro e de Lavínio nas praias. A impulso dos deuses por muito tempo nos mares e em terras vagou sob as iras de Juno. Guerra sem fim sustentou para as bases lançar da cidade e ao laços deuses trazer o começo da gente latina, dos pais albanos primeiros e os muros de Roma altanados. Então, dos pais albanos primeiros e os muros de Roma altanados. E aí eu posso contar e subdividir isso em 6, né? As armas canto e o varão que fugindo das praias de Troia, por injunção do destino, instalou-se na Itália primeiro e de Lavínio nas praias, a impulso dos deuses por... E assim eu sigo, certo? Isso aí também acontece, né, nas traduções que Carlos Alberto Nunes faz dos versos de Homero. Vamos pegar aqui essa tradução, muito bonita a caixa. Por mais que esteja escrito democracia grega aqui, eu não sei o que o Homero tem a ver com democracia grega, mas tudo bem.
certo? Pegaram um design muito bom, mas que, enfim, não sabia nada de Grécia, de cultura grega e por aí fora, né? Ficou bonito, né? Mas com erros, enfim, desnecessários. Vamos pegar aqui a Odisseia, né? E aí começa a Odisseia. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito. Esse é um verso, né? E aí nós vamos lendo. Claro, a pontuação também deve ser respeitada. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma. Certo? Elisões sempre acontece, né? Não é na alma, e sim na alma. Reconta-me os meus feitos, certo? Elisões, normalmente. E eu preciso, normalmente, é natural que eu faça uma cesura. E aí o verso fica bastante português, né? Versos de 7, de 5, né? De 5 sílabas. Né? Então, vamos lá. Musa, reconta-me os feitos, do herói astucioso que muito. Musa, reconta-me os feitos, certo? Um verso de 7 sílabas, uma redondilha, né? Musa, reconta-me os feitos, do herói astucioso que muito. São 2 versos portugueses, mas são formados, aí formam um verso só, né? Versos bastante comuns na língua portuguesa, sendo que esses hexâmetros não seriam. Mas, com a cesura, ele funciona bastante bem. Então é assim que eu devo ler, né? Então vamos lá. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros d'alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Loucos que as vacas sagradas do sol e perônio comeram, e por... Enfim, e aí vai seguindo. Ele, por isso, do dia feliz os privou do retorno. Deusa nascida de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras. Certo? Essa é a forma da leitura do texto da tradução feita pelo Carlos Alberto Nunes. O que é um ótimo ponto de partida para o conhecimento da poesia clássica. Certo? Porque quando nós nos acostumamos em ler na língua que nós dominamos, na nossa língua materna, um tipo de verso rítmico, com toda essa métrica antiga, que o Carlos Alberto Nunes tão bem conseguiu transpor para o português, quando formos ler, depois de termos estudado latim e grego, né, o nosso ouvido já vai estar um pouco mais amaciado e nós entenderemos um pouco melhor da técnica de leitura desse tipo de poesia. Obrigado.